Nos últimos anos, temos nos tornado cada vez mais dependentes da internet. Nossas conversas, nosso trabalho, nosso dinheiro, nossa saúde, tudo está conectado. Agora imagine acordar um dia, ligar o celular e não ter sinal. Abrir o computador e não conseguir acessar nenhum site. Tentar usar o banco e a tela simplesmente não carregar. Nenhum aplicativo funciona. Nenhuma rede social responde. O Wi-Fi está normal, mas nada abre. A internet sumiu. E não é só com você. É com o mundo inteiro. Esse é o cenário assustador que muitos especialistas chamam de o grande apagão digital. Um colapso global da internet que poderia acontecer a qualquer momento, seja por um ataque coordenado, uma falha técnica em cadeia ou uma sabotagem silenciosa. Por mais distópico que pareça, essa possibilidade não é ficção científica. Em 2021, por exemplo, uma falha técnica no provedor Fastly tirou do ar, por horas, sites como Amazon, Reddit, Spotify, Twitter e até portais de notícias como o New York Times. E bastou um erro de configuração. Agora imagine isso acontecendo de forma proposital, simultaneamente, em diversos pontos estratégicos da rede mundial. O que pouca gente sabe é que a internet, embora pareça invisível e intangível, depende de uma infraestrutura física extremamente vulnerável. São cabos submarinos que percorrem mais de 1 milhão de quilômetros pelos oceanos, conectando continentes. Esses cabos são responsáveis por mais de 95% do tráfego mundial de dados. Se eles forem danificados, o mundo literalmente silencia. E já aconteceu. Em 2008, o corte acidental de 2 cabos submarinos no Egito causou lentidão e apagões em países da Ásia e do Oriente Médio por dias. Agora imagine se isso acontecesse de forma coordenada, em 10, 15 pontos ao mesmo tempo. Em 2023, o próprio governo dos Estados Unidos admitiu, em um relatório do Departamento de Segurança Interna, que o risco de colapso da infraestrutura de internet por sabotagem é real e crescente. A OTAN também já classificou os cabos submarinos como pontos de risco crítico para a segurança global. Além dos cabos, existem os servidores que mantêm os serviços funcionando. Empresas como Google, Amazon, AWS, Microsoft, Azure e Cloudflare controlam a maior parte da nuvem onde ficam armazenados sites, dados e sistemas do mundo inteiro. Em 2020, uma queda global da AWS afetou hospitais, bancos e empresas de segurança. Foi uma falha de 5 horas que deixou milhões sem acesso a serviços vitais. E isso foi apenas um erro interno. Agora imagine esse mesmo efeito sendo causado de forma deliberada. Em 2021, o grupo hacker russo Revil realizou um dos maiores ataques de ransomware da história, atingindo mais de 1.000 empresas ao redor do mundo. Hospitais tiveram que cancelar cirurgias, escolas foram fechadas e sistemas inteiros pararam. Se um grupo relativamente pequeno conseguiu causar esse tipo de impacto, o que uma organização altamente financiada poderia fazer? A possibilidade de uma guerra cibernética global já não é apenas uma teoria. Em reuniões do Fórum Econômico Mundial, especialistas em segurança digital afirmaram que a próxima pandemia pode ser digital. E onde o Brasil entra nessa história? Nos últimos anos, o país tem enfrentado falhas e ataques em serviços digitais cruciais. Em 2022, o site do Tribunal Superior Eleitoral foi invadido, comprometendo dados de servidores e cidadãos. Em 2023, o Ministério da Saúde ficou fora do ar por dias, após um ataque hacker. Aplicativos do SUS, vacinas, prontuários médicos, tudo ficou inacessível. E o mais alarmante, não houve explicações públicas claras sobre a origem e a extensão dos danos. Em muitos casos, os ataques simplesmente somem das notícias, como se nunca tivessem acontecido. Além disso, temos a vulnerabilidade das empresas de telecomunicação. Um estudo publicado em 2024 mostrou que mais de 70% das operadoras de internet no Brasil ainda utilizam estruturas de segurança desatualizadas e fáceis de invadir. Isso inclui provedores locais e até gigantes nacionais. Se um ataque simultâneo ocorresse nas centrais desses provedores,
Cidades inteiras poderiam ficar isoladas digitalmente por dias. E não estamos falando apenas de perder acesso ao Instagram ou ao WhatsApp. Estamos falando de perder acesso a hospitais, bancos, delegacias, postos de saúde, escolas e abastecimento de água e luz. Porque hoje, tudo isso depende da internet. Inclusive a sua comida, que vem de fazendas conectadas, transportadoras rastreadas por GPS e supermercados com sistemas automatizados. E se, além disso, as pessoas começarem a entrar em pânico? Em um apagão digital real, não haveria como transferir dinheiro, sacar em caixas eletrônicos, abastecer o carro, usar o GPS. As comunicações seriam interrompidas. As fake news se espalhariam ainda mais rápido pelas poucas redes que restassem. O caos poderia se instaurar em menos de 48 horas. E como você saberia o que está acontecendo se ninguém mais pudesse se comunicar? A internet foi criada para resistir a guerras. Essa é uma frase comum. Mas a internet que temos hoje é muito mais frágil do que parece. Ela está centralizada, concentrada em poucas empresas, poucos servidores e dependente de cabos que podem ser facilmente cortados. A descentralização prometida pela Web3 ainda é um projeto em desenvolvimento. E até lá, estamos vulneráveis. Mas será que isso é apenas paranoia? Na verdade, alguns governos já estão se preparando para esse cenário. A Rússia, por exemplo, criou o Runet, uma versão isolada da internet que pode funcionar mesmo se o país for desconectado do sistema global. A China possui sua própria infraestrutura independente, com firewalls e redes internas que podem manter parte do sistema funcionando, mesmo em caso de colapso externo. E o Brasil? O Brasil ainda é altamente dependente dos servidores internacionais. Cerca de 80% do tráfego digital brasileiro passa por sistemas hospedados nos Estados Unidos e Europa. Em caso de sabotagem nos cabos do Atlântico, o país poderia ficar digitalmente cego. Não por horas, mas por dias ou até semanas. E não são só os ataques que nos ameaçam. Existem também os riscos naturais. Uma grande tempestade solar, como a que ocorreu em 1859, o chamado Evento Carrington, poderia fritar satélites, destruir redes elétricas e colapsar completamente a internet moderna. Cientistas da NASA alertaram que há chances reais de um novo evento solar de grande magnitude ocorrer nas próximas décadas. E se acontecer, não estamos preparados. Curiosamente, existe um movimento silencioso de bilionários e governos criando redes alternativas e abrigos digitais. Empresas como a SpaceX, de Elon Musk, estão colocando milhares de satélites em órbita para criar uma internet independente. O projeto Starlink. Alguns veem isso como inovação. Outros, como preparação para um colapso iminente da rede tradicional. E aqui entra a parte mais inquietante: o silêncio. Por que tão pouca gente fala sobre esse risco? Por que os governos não alertam a população? A resposta pode estar no impacto que esse tipo de informação teria. Imagine anunciar, oficialmente, que o mundo corre risco de um colapso digital. A corrida por suprimentos, pânico financeiro, quebra de bolsas e fuga de capitais seriam imediatas. Em outras palavras, o sistema prefere manter todos conectados e desinformados. Enquanto isso, pequenas falhas vão aparecendo. Um banco que sai do ar. Um app do governo que desaparece. Um provedor que cai em toda a cidade. Pequenos testes. Coincidência? Ou sinais de que algo maior está se aproximando? Estamos preparados? A verdade é que não. E essa talvez seja a nossa maior fraqueza. A internet é o sangue digital do mundo moderno. E como qualquer sistema vivo, ela pode sofrer um colapso, de dentro para fora. A pergunta que fica é: você saberia viver sem ela?